Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje, dia 30 de janeiro de 2025, nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Distração. Este é o novo problema dentro da igreja. A igreja estava crescendo, os discípulos aumentando e começam os problemas a surgir. Versículo 1 diz que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Na época em que a igreja está crescendo, havia pessoas de fala grega ali no meio deles. Eram judeus que tinham se convertido, mas que falavam grego, outros ainda falavam hebraico. E havia uma disputa ali entre essas pessoas no sentido do ministério cotidiano, na distribuição ali de alimentos, na distribuição de bens, e uns estavam sendo atendidos em detrimento dos outros. Isso causou uma certa turbulência ali na igreja. E aí os 12 foram ali chamados para resolver a situação e eles convocam a multidão dos discípulos e dizem, versículo 2, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. É interessante que os apóstolos já tinham uma visão logo ali no início da igreja da importância da pregação da palavra e da importância de eles estarem fazendo isso. Afinal de contas, foram eles que foram designados por Jesus para estarem levando a palavra do Senhor adiante e os discípulos deles fariam isso dali para frente. Então eles falam com os irmãos para escolherem ali entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria, e que eles constituam esses homens sobre esse importante negócio. Veja que eles não estão desprezando a questão ali das viúvas, do cuidado com elas, mas eles entendem que eles precisam estar, como diz o versículo 4, perseverando no ministério da palavra e da oração. Eles entendiam o papel deles e eles colocaram ali aquilo como prioridade, e a igreja deveria escolher dentre eles 7 homens. É interessante que aqui se fala que esses foram os primeiros 7 diáconos da igreja, e foi a igreja quem os escolheu. Eles escolheram 7 homens, tinha ali os pré-requisitos colocados pelos apóstolos, tinha que ter boa reputação e ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E estes homens foram trazidos para eles ali, e eles aprovaram, tanto aprovaram que eles, orando, lhes impuseram as mãos e estes começaram a servir. A igreja escolhe os seus diáconos, a igreja observa as suas pessoas, aqueles que estão servindo entre eles ali, e eles mesmos escolhem aquelas pessoas para estarem exercendo o diaconato ali por um período. É isso que a igreja fez no início, é isso que a igreja deveria fazer agora, e alguns ainda assim fazem. E depois disso nós vamos ver que dentre estes homens que foram escolhidos, 7, tinha um chamado Estevão, outro Filipe, são os famosos que nós vamos falar sobre eles ainda. Estevão, por exemplo, no final deste curto capítulo, ele é mostrado aqui como cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não é porque eles estavam exercendo uma função ali de estar servindo as mesas, como os apóstolos disseram, que eles também não pregavam a palavra e não eram usados por Deus. Muito pelo contrário. Estevão estava ali sendo usado por Deus, e ali as pessoas ficaram com inveja deles e queriam prender Estevão e começaram a subornar pessoas, diz o versículo 11, para falar mentiras. E eles excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho, diz o versículo de número 12. E ali eles apresentaram falsas testemunhas, dizendo que Estevão estava proferindo palavras blasfemas contra o santo templo e a lei, e isso estava ali se tornando um problema. Isso aqui, na verdade, vai causar uma das maiores pregações aqui do Novo Testamento, do livro de Atos, mas que nós só vamos ver amanhã. Por ora, é importante entender que todos nós temos um chamado para servir, para ajudar uns aos outros, mas isso não quer dizer também que Deus não possa usar estes também com dons especiais, como usou Estevão. O importante é nós servirmos a igreja, nós estarmos entendendo qual é o nosso papel, se temos que estar na oração, se temos que estar na pregação da palavra, se temos que estar servindo as mesas, independente do que seja. Veja que tudo isso é uma obra espiritual, uma obra importante
na obra de Deus. Então se empenhe, se dedique, se engaje na obra do Senhor, faça aquilo que está às mãos para você estar fazendo, e aquilo também que pode ser que você nem goste, mas comece a fazer, ajude na igreja para que a igreja possa continuar crescendo. Afinal, todos nós estamos em um só corpo, somos membros desse corpo. Se todos os membros fizerem a sua parte, ajudarem, a igreja vai continuar crescendo como estava crescendo aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.